O Brasil é um dos piores países na tratativa do Covid. Nossas medidas de afastamento estão sendo de fato efetivas? Nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a responder essas perguntas de maneira 100% racional e com base em números. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Nery, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma parada muito legal, que é o seguinte: há algum tempo eu venho vendo na internet muitas pessoas se posicionando sobre o coronavírus, sobre a situação no país em relação a esse momento catastrófico que nós estamos passando. E muitas vezes as pessoas utilizam frases parecidas com essa. Que no Brasil tá morrendo muita gente porque o país é grande. Que nos Estados Unidos está morrendo mais gente porque o país é maior que o nosso. Então, isso e aquilo, aquelas teorias malucas da relatividade que as pessoas utilizam muitas vezes para poder corroborar com a opinião que ela tem sobre alguns assuntos. E essas pessoas que acreditam que o Brasil está muito bem, outras que acreditam que o Brasil está muito mal, muitas vezes utilizam dados fornecidos ali pelas instituições que disponibilizam esses dados na internet. Essas pessoas escolhem dados que mais corroboram com a opinião que ela quer dar. E com isso acaba criando opiniões tendenciosas. Como aqui no Mamba Treinamentos a gente fala muito sobre dashboards e sobre como a análise de dados pode ajudar um profissional e uma empresa a tomar decisões de maneira estratégica, tomar decisões com base em dados e com isso facilitar ali os resultados e facilitar identificar o problema, a gente aqui teve um insight. Por que não fazer um dashboard para analisar a situação do Brasil em relação ao restante do mundo? Está morrendo muita gente mesmo no Brasil? Qual é o país que está pior em relação ao número de mortes, em relação ao número de infectados? Então, basicamente é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos construir um projeto completo para possibilitar que a gente tenha essa visão, beleza? Então, nós dividimos isso em duas aulas, basicamente. Essa aqui é a primeira aula e futuramente vai sair aqui mesmo no canal a parte 2, onde nós vamos concluir esse projeto, beleza? Então, vem aqui para minha tela que eu vou te mostrar o projeto que eu criei. A gente vai fazer uma análise dos dados e a gente vai começar a trabalhar de fato para construir esse dashboard de análise do Covid, beleza? Então, pessoal, já compartilhei minha tela aqui contigo. Esse daqui basicamente é um projeto que a gente vai montar juntos aqui nessa aula. Inicialmente eu queria te mostrar todo esse projeto, eu queria te apresentar os dados, fazer uma análise dos números que estão sendo apresentados aqui. Mas antes eu queria te pedir que você já dá uma injeção grandiosa de Coronavac no botão de se inscrever, já se inscrevesse aqui no canal, ativar essas notificações, para que quando saia o vídeo 2 dessa playlist, para que quando saia novos projetos de criação de dashboard que vai sair aqui no canal, você já receba as notificações. Então, se inscreve no canal, clica, ativa as notificações e comenta aqui embaixo mais ideias de projetos para a gente poder analisar e produzir esses projetos e gravar aqui no canal, beleza? Essa planilha aqui vai estar disponível para vocês, mas tudo que você precisa fazer é só comentar eu quero, que eu vou pegar a planilha e vou mandar para o e-mail. Comenta aqui embaixo então, ó, eu quero o projeto, que eu vou pegar essa planilhazinha e vou mandar para o e-mail de vocês, beleza? Então chega de lenga-lenga, vamos aqui analisar esse dashboard. O que esse dashboard aqui ele está mostrando para a gente? Eu quero basicamente comparar qual é a situação do Brasil em relação ao restante do mundo. Então, para isso, eu utilizei um gráfico tipo mapa, que ele está disponível no pacote Office 2019, no 365 já tem esse gráfico aqui. E eu utilizei basicamente um mapa de calor, né? Troquei a cor aqui para verde para eu ver como é que está a situação do coronavírus. Isso daqui é percentual de mortes, não é quantidade, é percentual. O que o percentual leva em consideração? Ele faz uma divisão entre o número de mortes pela a quantidade de habitantes que tem naquele país. Por que é interessante fazer isso, Igor? Não é justo eu comparar a quantidade de mortos que um país que tem 50 milhões de habitantes do que com o Brasil que tem 213. Então, não se faz comparação com números absolutos. E é isso que muita gente está utilizando para poder defender as suas insanidades. Então, a maneira mais lógica e mais racional para você se comparar é através de percentuais, certo? Então, eu utilizei esses percentuais para gerar esse gráfico de mapa aqui e poder ver top 10 países com mais casos. Então, os Estados Unidos aqui, ó, é o primeiro. Não disponibilizei os números aqui em cima porque a gente vai montar isso junto, certo? Então, os Estados Unidos está com o maior número de mortes, maior número de casos,
desculpe, seguido aí pelo Brasil, segundo colocado, certo? E depois, logo após, tem a Índia, a França, etc. Essa mesma comparação aqui é feita com o número de mortes, então os Estados Unidos também tem um número gigantesco de mortes, logo seguido pelo Brasil também, pela Índia e etc. O que é que a gente vê de padrão aqui? A gente vê de padrão que esses países que estão aqui, eles são países extremamente populosos, que tem muita gente, certo? Então, não posso dizer ainda que os Estados Unidos, Brasil e Índia não tiveram medidas efetivas de afastamento, que foram países que não trataram bem o caso do coronavírus. Não posso afirmar isso com base nesses dados, porque a minha análise estaria incompleta. Para isso, eu preciso analisar os percentuais, né? Percentual de morte por população. E é basicamente isso que eu faço aqui nesse gráfico. Então, com 4 gráficos eu consigo responder isso de maneira clara e objetiva. Então, calculando percentualmente, o que é que eu vejo aqui? Eu vejo que o Reino Unido foi percentualmente o país que morreu mais gente, 0,19%. Seguido pela Itália, 0,18%, que é um país pequeno em relação aos Estados Unidos, Brasil e Índia, que tem gente pra cacete, certo? Então, Itália morreu gente pra caramba. Por que, Igor, na Itália morreu gente pra caramba? Aí a gente precisa analisar fatores demográficos, fatores geográficos, precisa ver se essa população é mais velha e é esse perfil de pessoas aí que o vírus ataca. Então, a partir dos números, a gente consegue fazer análise. O terceiro colocado, os Estados Unidos, e depois o Brasil. Então, o Brasil está aqui em quarto colocado em relação a número de mortes. Então, morreu gente pra caramba no Brasil. O que é que a gente consegue saber aqui de análise? Basicamente que o Brasil não é o pior, tá fudido, tá ruim, tá péssimo, infelizmente tá. Mas o Brasil não é o pior, existem países piores. E para a gente poder analisar essas causas, basicamente aqui esse dashboard ele mostra o dado. E para a gente poder analisar as causas, a gente precisa estudar um pouco mais o cenário geral, entender quais foram as medidas que foram adotadas por cada país, para entender o que é que deu certo e o que é que não deu certo. Basicamente, o que eu estou falando aqui é com base nos números, não existe opinião política, não existe opinião tendenciosa. Eu montei uma apresentação, estou lendo um número para você, beleza? Agora, vou apertar aqui o meu ESC. Gostou do dashboard? Tá bonito? Tá legalzinho, né? Então, espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo se você gostou, certo? E se você quiser também, comenta aqui embaixo que eu quero. Agora a gente vai começar a montar esse dashboard. Eu vou minimizar aqui a apresentação, exibir barra de fórmulas, linha de grade não, título. E agora vamos começar a trabalhar. Para a gente começar a construir esse dashboard, primeiro eu vou te mostrar como é que ele funciona, né? Eu tenho aqui os dados do Covid, tá vendo? Os dados, os cálculos que eu fiz para montar aquela apresentação, foram dados que eu coletei na internet. E caso eu precise atualizar esses dados, que são atualizados de maneira aí automática, todos os dias esses dados são atualizados, eu só preciso vir aqui nessa coluna de dados, tá vendo na guia de dados, e apertar aqui, ó, consultas e conexões. Quando eu der um clique aqui, vai abrir essa parte lateral, tá vendo? Consultas e conexões, todas as consultas que eu fiz estão aqui, e eu vou apertar aqui em atualizar. Tá vendo que essa table, que é essa tabela aqui, ela tá carregando, tá vendo? Carregando dados. Tô fazendo uma busca, eu tô indo lá na web, tá vendo que foi tudo atualizado aqui, né? Que é bem rapidinho, mas foi tudo atualizado, tá vendo? 226 linhas carregadas, e ele me mostra aqui as linhas. Então eu fui lá na web, num site, peguei as informações e coloquei aqui de volta. A gente vai aprender como é que se faz isso utilizando o Power Query. O link que eu utilizei foi esse link aqui, ó, TRT, um site lá de Portugal, certo? Que forneceu uns dados mais bem elaborados para a gente poder trabalhar. Feito isso, eu peguei esses dados, coloquei aqui na posição que eu precisava para poder analisar, e aqui eu apliquei as regras de negócio. O que são regras de negócio, Igor? Regras de negócio é a maneira como você trata os dados, como você organiza, as fórmulas que você aplica, os filtros que você faz. Essas são as regras de negócio, tá? E depois que eu apliquei aqui as regras de negócio, eu vim para a parte de visualização. A parte de visualização, que é para criar esse dashboard bonito, ele demora um pouco mais de tempo. E por isso eu separei isso em 2 aulas. Nessa aula, basicamente, a gente vai importar os dados da web, eu vou tratar, deixar tudo organizadinho, e na próxima aula a gente vai montar essa apresentação aqui toda bonitinha para você. Beleza? Então vamos começar a meter a mão na massa de fato, deixar de lenga-lenga. Vou criar aqui, ó, um Excel em branco, do nada, do zero, porque aqui no Mamba Treinamento a gente mata a cobra e mostra o pau, não tem essa conversa. Então pronto, eu vou copiar esse link aqui da web, que é o link que eu
peguei esses dados e vou mostrar aqui para vocês. Vou dar um Ctrl V aqui, ó, TRT. Esse link vai estar aqui na descrição disponível para você poder fazer o procedimento todo junto comigo. E aqui são os dados que eles disponibilizam. Tá vendo o mapa de calor por país, mas aqui ele não está analisando do mesmo jeito que a gente está analisando. E aqui são os dados distribuídos em forma de tabela. Ele dá o número de casos, número de mortes recuperados e casos ativos. Beleza? Então, vou dar um Ctrl C aqui, ó. E vou vir aqui na minha planilhazinha que a gente criou, pasta 1, tá vendo? Eu vou salvar como numa pasta, porque como serão 2 aulas, para não dar um erro aqui e eu perder o arquivo. Vou pedir ao meu editor que borre o nome dos meus arquivos particulares super secretos aqui nesse momento. Vou dar o nome de aula _ covid, beleza? E aqui agora a gente vai importar. Para a gente importar os dados da web, você pode utilizar o Power Query ou o VBA. O VBA vai precisar de alguns recursos de programação, que é uma técnica chamada de Web Scraping. Mas a gente consegue fazer isso facilmente com o Power Query. Então, eu vou clicar aqui na guia dados, vou vir aqui, ó, da web, vou dar um clique. Quando abrir, ele vai me pedir o link. Qual é o link que eu posso pegar esses dados? Ele está pedindo aqui a URL. Eu vou dar um Ctrl V e vou dar um OK. E aí ele vai processar as informações e vai lá naquele site ver se tem alguma coisa que ele consegue extrair. Então ele já me retornou. Tá vendo que o procedimento é bem rapidinho, ó. Vou clicar e ele vai me mostrar as tabelas. Então, tem um documento lá. Vale ressaltar que não é qualquer site que a gente consegue extrair dados com Power Query. A gente consegue extrair dados que estão agrupados em formato de tabela. Se você quiser pegar dados soltos, aí você utiliza a técnica com VBA, que é o Web Scraping, que está lá no grupo de automações web. Beleza? Se você não conhece, dá um Google aí que você vai conhecer. Beleza? Vou checar aqui os dados de maneira rápida para ver se está ok. Parece que estão ok. Vou clicar aqui em carregar. Nesse momento ele vai descarregar esses dados na minha planilha, que é onde a gente precisa para poder trabalhar de fato. Beleza? Então, já coloquei aqui, ó, ele já descarregou os dados. E toda vez que eu quiser atualizar esses dados, eu posso vir aqui, ó, na guia dados e clicar aqui em atualizar. Aí ele processa e atualiza. Se você quiser, você pode clicar com o lado direito do mouse aqui, ó, e vir em propriedades. E aqui você define um tempo, tá vendo? Atualizar a cada, e você coloca um tempo para ser atualizado a cada 30 minutos, a cada 1 minuto, e isso vai ficar sendo atualizado de maneira automática e você vai ter o seu dado lá com extrema confiabilidade. Beleza? Então, vou renomear essa aba aqui, ó, e vou chamar ela de base _ dados. Beleza? Todo projeto de dashboard de análise de dados ele se divide em 3 partes. A primeira, extrair e transformar. É quando você coleta os dados e transforma e modela para o jeito que você quer. Depois disso, vem a parte de modelagem e de aplicação de regras de negócio, onde você filtra, onde você cria suas variáveis e etc. Depois disso, você cria a parte de visualização. Nesse momento agora, a gente já extraiu e já transformou. O processo de transformação foi bem rápido, porque os dados já estavam prontinhos. E agora a gente vai precisar modelar, que é aplicar as regras de negócio de fato. Beleza? Então eu vou abrir uma planilha aqui, ó, aqui do lado, e vou renomear ela, vou chamar de regras _ negócio. Beleza? Dê o nome aí que você quiser. E aqui eu vou chamar de dashboard, que a gente vai criar na próxima aula. Beleza? Base de dados criada, regras de negócio a gente vai criar agora. Primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa saber quais são os indicadores que a gente vai coletar, né? Eu quero saber agora quais são os países, os top 10 países que mais tem casos. Então eu boto aqui, ó, identificar, ó, mais casos. Vou botar aqui top 10 países com mais casos, beleza? Vou colocar em negrito. Não precisa ficar formatando essa tabela aqui não, porque aqui essa parte aqui é somente para a gente poder gerar os nossos gráficos. E eu vou colocar aqui, ó, de 1 até 10, beleza? Vou selecionar tudo e vou puxar aqui para baixo, ó, até chegar em 10. Chegou em 10, eu vou parar. Agora eu vou precisar extrair esse número. Quais são os números? Qual é o primeiro, o segundo, o terceiro? E eu saber de fato quem são esses caras que estão com mais casos de coronavírus pelo mundo. Para isso eu vou usar a fórmula maior. Vou escrever aqui, ó, igual, maior, vou abrir meu parêntese. E aqui ele me pede 2 argumentos, 2 entradas na função. A primeira é a matriz e depois o K. Já eu te falo quem é o K. Vou chegar e selecionar minha matriz. Minha matriz são os meus dados, né? Como eu quero saber o número de casos, eu vou selecionar aqui, colocar um ponto e vírgula e voltar aqui para a parte de regras de negócio.
Quando eu voltar aqui, ó, eu preciso dizer quem é o K. O K é a posição. Nesse caso aqui, eu estou querendo saber quem é o primeiro, quem mais teve casos de coronavírus. Eu poderia digitar aqui, ó, 1 e fechar, que ele ia me retornar um número, tá vendo? Só que quando eu puxasse para baixo, essa fórmula ia ficar igual. E para eu fazer um processo automatizado, eu coloquei aqui do lado os números que são as minhas colocações. Já para, em vez de eu digitar aqui o número, eu apontar para essa célula, certo? Então eu apontei para ela, apertei Enter e agora eu posso clicar no cantinho aqui e puxar tudo para baixo, que ele vai me retornar os números com bastante facilidade, beleza? Então sacou aí, aprendeu essa técnica, né? Bem legal. Agora a gente vai precisar relacionar o número com o nome do país. Por que é interessante a gente fazer isso? Porque nesse caso aqui eu só tenho um número. Se eu chegasse aqui e falar, ó, o país que mais teve casos de coronavírus teve 319.900 e pá. Essa informação vai te ajudar alguma coisa? Talvez não. É interessante você saber quem é o nome do cidadão. Quem é? Cadê o CPF da pessoa? Isso que é importante agora nesse momento. Quem é o país que tem esse tanto de caso de coronavírus aqui? Nesse caso, ter só esse número aqui não vai me ajudar. Para mim, eu preciso saber o nome para eu poder usar essa informação para alguma coisa. E para isso, eu vou utilizar o nosso famoso PROC-V, que é uma procura vertical que eu vou fazer aqui nesse momento. Certo? Então, vamos fazer isso daqui junto. Vou colocar o igual, PROC-V, vou abrir o meu parêntese. Nesse momento, ele vai me pedir alguns argumentos, algumas entradas da função. A primeira é o valor procurado, que é o valor que eu quero procurar, que é esse número aqui, ponto e vírgula. Depois ele pede a matriz tabela, que é onde eu vou procurar. Onde é que eu vou procurar esse número? Eu vou procurar esse número aqui, procurar esse número aqui dentro, certo? Então, vou selecionar tudo aqui, ó, e apertar um Enter. Acabei digitando Enter sem querer. Vou colocar ponto e vírgula. Depois disso, ele pede número, índice e coluna, que é o seguinte: uma vez que eu encontre esse dado, uma vez que eu encontre esse número aqui, eu vou retornar qual coluna, qual informação relacionada a esse número. Eu quero o nome do país que está na coluna 1, então vou digitar 1. Coloco ponto e vírgula e ele vai me retornar aqui a pergunta: serve correspondência aproximada ou só pode ser correspondência exata? Basicamente, o que o Excel está falando contigo é isso. O que é que significa isso? Significa, se eu achar um número parecido, eu posso retornar como verdadeiro? No nosso caso, não, só serve correspondência exata. Então, vou colocar 0 e vou fechar o parênteses e apertar Enter. Nesse momento aqui dá um erro, você já fica puto, já fica retada, né? Então, o que acontece? Daí você já fica preocupado. Nesse caso, você vai precisar colocar a massa cinzenta para poder funcionar. Então, você vai apertar aqui, ó, apertar o F2 para abrir a fórmula e analisar, né? Olha uma coisa que eu consigo ver, ó. Eu estou pedindo uma informação, certo? Que é um número que está na segunda coluna da minha tabela. Só que eu quero extrair um dado que está à esquerda do valor procurado. E isso é a limitação do PROC-V. Existe uma fórmula que nasceu agora justamente para resolver esses probleminhas que o PROC-V tem, certo? E para resolver isso, você vai precisar fazer um ajuste na sua tabela de dados, que é justamente o que eu já fiz aqui, ó. Você vai precisar copiar o dado que está na coluna A e jogar aqui na sua coluna F. Igor, por que você não recortou, não apagou essa coluna? Eu não apaguei porque essa tabela aqui, ó, ela vem da internet, ela vem da web, então eu não vou mexer nela, porque ela vai ser atualizada de maneira automática. Sacou? Sacou o pulo do gato? Beleza? Então a gente vai precisar refazer aquela fórmula toda, certo? Então eu vou apertar aqui o meu F2 para a fórmula ficar aberta e eu poder trabalhar nela. Então, em vez de eu pegar da informação da coluna A até a E, eu vou pegar da B, aqui ó, da coluna B até a F, certo? E qual é a coluna que eu quero trazer? Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui 5 e vou apertar Enter. E ele já retornou para mim, ó, Estados Unidos da América. E vou resumir com 2 palavras: parabéns. Palminhas para nós. E vou descer isso daqui, ó. Beleza? Então já temos aqui todas as nossas informações. Muito legal, né? Agora vamos construir a tabela top 10 mais mortes. Beleza? A gente já tem o número de mais casos pelo mundo, agora a gente precisa de mais mortes. Dos números que tem mais mortes, né? Ninguém precisa aqui de mais mortes, já tem morte demais. Então, vou dar um Ctrl+V só para pegar essa ordem aqui de números
E agora eu vou fazer a mesma fórmula, que é o maior, né? Igual maior. Eu vou fazer mais rápido agora, porque é só repetir as fórmulas, a lógica que eu já destrinchei bastante contigo. Só que agora eu vou fazer um pouco rápido, que vai mudar a posição dos dados, mas a ideia é a mesma. Então eu vou vir aqui para a base de dados e vou selecionar agora. Na outra vez eu selecionei a coluna de número de casos, só que agora eu quero a coluna de mortes. Então vou clicar aqui, vou colocar ponto e vírgula e vou colocar, apontar para o meu K. Quem é meu K? A posição no meu ranking, entre aspas, no meu top 10 que eu quero extrair. Fechei o parênteses e apertei Enter, eu já tenho aqui o meu número. Vou colocar o mousezinho aqui nesse cantinho, ó, e puxar para baixo. Nesse momento, eu retorno aqui a minha informação de forma linda e gloriosa. Beleza? Agora a gente vai precisar retornar o nome dos países, né? Então a gente vai precisar fazer o quê? O PROC-V de novo, amigão. PROC-V de novo, não tem nada de novidade aqui nessa história. PROC-V, abriu parênteses aqui, meu valor procurado, ponto e vírgula, selecionar meus dados aqui, ó, coluna C até a F, então vou contar 1, 2, 3, 4, ponto e vírgula, coluna 4, ponto e vírgula, 0, fechei parênteses, apertei Enter, já tem um número, o nome do cidadão aqui, ó, do país no caso, né, dos cidadãos. Vou apertar aqui para baixo e já trouxe todos os meus dados. Agora eu vou precisar fazer o seguinte, agora eu vou precisar fazer o meu indicador, o meu percentual de mortes. Então eu vou abrir aqui, ó, percentual de mortes. Porque a gente tem aqui os números absolutos, só para a gente saber basicamente o que está acontecendo pelo mundo, mas é interessante a gente ter os percentuais, certo? Os percentuais é o que vai dizer bastante coisa aqui pra gente, certo? Então, tenho aqui meu percentual de mortes, agora a gente vai precisar construir esse negócio. Eu vou pegar esses países aqui, ó, que são os piores, tá vendo? Então, já vou tomar ele como exemplo. Vou até colocar aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. E eu tive, como eu já sei quais são os piores países, que são esses aqui, eu já tenho aqui uma tabelinha com o número de habitantes que esses países têm. E vou colocar aqui do lado essa tabela. Ah, Igor, por que você não pegou isso da web? Eu não peguei porque eu já te expliquei a lógica por trás, certo? Você já consegue fazer isso nesse momento. Então eu não vou perder tempo repetindo um procedimento que eu já te ensinei. Agora eu vou te ensinar coisas novas, beleza? Então o que a gente precisa fazer? Agora a gente vai precisar dividir o número de mortes pelo número de habitantes do país e com isso a gente vai ter o nosso percentual para a gente saber aí comparar o que é que está acontecendo no mundo e ter um indicador que seja coerente com os fatos e a gente consiga analisar corretamente. Então eu vou colocar aqui ó, igual, vou selecionar esse número aqui de mortes, vou colocar minha barra para poder dividir. Só que agora a gente vai precisar fazer uma coisa muito interessante, que é o seguinte: como essas posições aqui elas podem mudar e a posição daqui também pode mudar, eu vou precisar fazer um PROC-V de novo. Por quê? Eu vou ter que procurar o nome desse país nessa tabelinha aqui, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, PROC-V, abrir o meu parêntese, vou selecionar meu valor procurado, ponto e vírgula, selecionar aqui a minha tabela, ponto e vírgula, o número do país, certo? O dado que eu quero retornar, que é o número da população, né? Uma vez que eu encontro os Estados Unidos aqui, eu quero quantos habitantes tem naquele país. Coloco a coluna 2, ponto e vírgula, 0, porque eu quero o valor exato, certo? Fecho parênteses e aperto Enter. Então, ele já trouxe aqui para mim esse número, 0,00000, e eu vou puxar tudo aqui para baixo. Quando eu puxar tudo para baixo, eu tenho esse número aqui bem estranho, só que a gente vai precisar tratar ele para ficar em percentual. Então eu vou selecionar essa coluna toda, vir aqui em página inicial e clicar aqui ó, nesse porcentagem. Quando eu der um clique, ele vai ficar todo zerado e você fala: Porra, Igor, tu me ensinou um negócio que não dá certo? Mas fica na tua, jovem, ou minha jovem, que eu não te ensino nada à toa. É porque tem poucas casas decimais. Quando eu for aumentando, tá vendo? Vai aparecer aqui. E eu vou apertar agora meu atalho Ctrl+Shift+L para colocar esse filtro, e aqui eu vou organizar em ordem crescente. Opa, vou ter que dar um Ctrl+Z aqui para poder abrir, certo? Aliás, não, na próxima aula eu organizo isso com filtro, senão aqui vai ficar muito longo, que eu vou precisar fazer um procedimento. Mas batendo o olho eu já consigo ver que o Reino Unido está com 0,19%, tá muito ruim. E o menorzinho que tem aqui, cadê? A Índia que está com 0,13%, a Alemanha com 0,9. Enfim, na próxima aula a gente vai pegar essa tabela aqui que a gente criou, vamos criar os nossos gráficos que
tá aqui nessa planilha, cadê para mostrar para vocês? A gente vai criar os nossos gráficos e criar esse dashboard bem bonito, onde a gente vai aplicar diversas técnicas de formatação de dados aqui e vai fazer um negócio muito legal. Beleza? Então, se você gostou da ideia desse vídeo, já comenta aqui embaixo. Se você quiser o projeto, comenta eu quero, que eu vou mandar o projeto pro teu e-mail. E vamos para cima, deixa o like e chama!